Perfeito. Então, bem-vindos ao Convento de Santo Antônio do Paraguaçu, através aqui do Roteiro Turístico Paraguaçu. Meu nome é Meeno, então vamos conhecer um pouco da história. Vamos lá? Então, aqui é a entrada principal do convento de Galiléia, onde um convento da Ordem Franciscana. Ele foi construído no século XVII, 1658, começou a construção desse convento. Durou 2 anos para construir a igreja e 26 para construir a área do convento. O segundo convento noviciado do Brasil, da Ordem Franciscana, onde viveu aqui mais de 206 frades franciscanos. Toda a construção que iremos ver, quase 4.000 metros de extensão, foi tudo construído por mão escrava, infelizmente. Então, aqui essa área era a área conhecida como Sala da Farinha, porque era uma sala onde os franciscanos tinham uma espécie de cestas básicas e ajudavam as pessoas da comunidade, qualquer pessoa de outra cidade, precisando passando sua necessidade física, vinha aqui e eles ajudavam. Então entrava, daqui mesmo voltava, para não ter acesso à área do convento. Essa separação. Essa área aqui é um claustro, quadrado todo, era coberto, e todo quadrado por fora é a sepultura aqui. Dentro aqui tinha um piso, eram os lajotas, onde tinha descida, a água chovia bastante, no século XVII chovia bastante, a água entrava ali, drenava sentido ao rio Paraguaçu. Então a ordem era sepultar dentro da igreja, ao redor da igreja ou próximo à igreja. Por quê? Quando a gente voltar, eu vou falar um pouco sobre o cemitério dentro da igreja, onde é que tem bastante isso. E aqui era tudo azulejo português, foi deteriorado tanto com o tempo como roubo. Existia. Refeitório tudo embaixo. Os assentos ao lado, tá vendo? Essas pedras em cima aí. Tinha uma espécie de madeira, uma pequena mesa. E o andar superior era o seminário, era a escola. Como aqui era o segundo seminário do Brasil, a Ordem Franciscana, o primeiro está em Igaraçu, em Pernambuco, da Ordem Franciscana. Depois da separação da custódia, aqui ficou sendo o primeiro noviciado do Brasil, da Ordem Franciscana, como formação de padre. Aqui subia um padre maioral, lia as escrituras em frente ao oratório e fazia a oração para agradecer o momento da refeição. Aqui, esse lavabos, a água vinha por fora do aqueduto e ela entrava lá dentro do forno, onde nós iremos entrar agora. Essa água entrava dentro do forno. Como o forno vivia o tempo todo aquecido, 206 pessoas todo dia fazendo suas refeições, a água entrava lá, esquentava, entrava dentro do tanque, os escravizados pegavam a água por fora e colocavam aqui no fundo, que tem um acoplado, nesse lavabos. O pessoal lavava a mão de água quente. E o convento só existia 2 escadas. Por quê? Era essa primeira e uma outra que existia na sacristia, para ninguém ficar subindo e descendo. Aqui era um convento. A ordem franciscana e os jesuítas eram as ordens que tinham o poder educativo, religioso, e as famílias não tinham faculdade na época, entendeu? Então eles queriam que os filhos fossem padres, as filhas freiras, e eles tinham essa área educativa, de trazer os filhos para cá, para começar os seus estudos e tal. Então, logo após a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, e aí a Ordem Franciscana também tomou esse primeiro baque. Os pais perderam a segurança de deixar seus filhos nos conventos, expulsaram a ordem, os franciscanos sentiu isso. Então, em 1824 a 1825, esse monumento entrou em decadência. E aí, totalmente, em 1855. Daí lá para cá, só em 1915, que a Ordem Franciscana doou esses monumentos todos aqui, igreja e convento, para a Arquidiocese da Bahia. O que a Arquidiocese fez? E aqui doou para mim, eu vou mandar uma comissão lá e avaliar todos os bens que existiam na época aqui. E aí eles venderam lavabos, vendeu corrimões, foi muitas coisas vendidas, tipo algumas degraus que tinha valor muito, bem provável, muitas madeiras também foi deteriorada, tanto vendida como roubada. E está em uma condição hoje só a abertura mesmo para visitação ou ensaio fotográfico.
Aqui era uma pia onde lavava as louças. Tá vendo? A água saía ali do lado. Aqui era um tanque, a água vinha do aqueduto, entrava no forno, e do forno entrava aqui. Pra você ver, conforme entrava aqui, enchia, ali, ó o ladrão que a gente conhece aí como ladrão, ela vai enchendo aqui, ela não entra, volta de novo, ela sai ali. Os escravizados que ficavam por fora, no pomar, pegava a água quente e aí levava lá pro lavabo. Agora o que é interessante, vamos aqui pro forno. Não olha pra cima não. Caralho. Não tem como olhar, velho. Não tem como não olhar. Aí tá a chaminé intacta, aqui era o passa-lenha, aqui era uma janela. Os escravizados estavam por fora. O que é que eles faziam? Como ele estava por fora, naquela época não existia gás de cozinha, ele passava uma lenha para aqui, aqui era o forno, que também fazia forno, aqui ficavam as vasilhas, forno. E aqui era o local que eu estava falando da água. Ela enchia aqui é o fundo do aqueduto. Quando eu mostrar você, você vai ver lá que ele está entrando no fundo da cozinha. Aqui é o fundo dele, então essa água vivia o tempo todo aquecida aqui dentro. Ou seja, quem fazia essa comida aqui todo dia, diariamente? Eram os escravizados? Não. Por quê? Primeiramente, os escravizados eram dos senhores de engenho, não era dos franciscanos. E segundo, que eles tinham medo, se fosse os escravizados que faziam comida, envenenar todo mundo. Entendeu? Então, quem fazia comida eram os noviços, eram os estudantes. Eles professavam a fé, faziam os seus votos e ficavam aqui internamente fazendo toda a limpeza, tudo que precisava para fazer. Agora, todo o trabalho braçal, pós-funcionamento, quem fazia eram os escravizados. A despensa ficava toda a comida do convento aqui ensacada. Toda a comida aqui. E o andar superior que existia era o dormitório dos frades. Por quê? Eles dormiam aqui nessa parte superior porque era próximo à sacristia. E a sacristia era o local onde tinha os armários, tinha todas as vestimentas, tinha os tocheiros, todo aquele amparato que era para o culto, para o momento da celebração. Era tudo lá, lá tinham lavabos para lavar, tomar banho, sei lá, alguma coisa assim. E de lá mesmo para dentro da igreja. Ou para ensinar os noviços. Aqui era o passa-prato. O que acontecia? Lembra da porta que a gente passou ali agora? Aquela porta ali a gente não tinha esse acesso. Só passava aqui os maiorais. O noviço que fazia a comida ali, ele vinha com a bandeja, botava aqui em cima. O outro que estava aqui servindo, pegava lá e servia lá. E vice-versa, trazia o prato e passava. Agora o alimento, como é que botava aqui? No momento que não estava acontecendo esse tipo de transação aqui, os escravizados vinham por aquela porta, grava ali, Cláudio, aquela porta lá, e eles vinham, o saveiro parava lá no porto, eles vinham com os pesos nas costas, colocava aqui, o outro escravizado botava aqui. Após isso aqui com um maioral, tipo um capitão do mato, que noviço com um escravo poderia ter algum problema, ou tinha um momento que não poderia estar junto. Eles guardavam tudo aqui, na hora pegavam os escravos e saía e fechava. Mensais dos senhores de engenhos. Eles reuniam-se aqui uma vez no mês, os senhores de engenho, na época existia 14, 16 senhores de engenho. O que eles faziam? Eles faziam um voto para doar tanto alimento como os escravizados. E aí tinha aquela reunião de vamos a juntar aí para ver quem que disse que deu mesmo. Aí ficava no noviço aqui, uma mesa, anotando toda essa conversa aqui. Porque se um disse que ia dar um fardo de farinha, chutando assim, e na hora da reunião aquele disse que ia dar e não deu, poderia ser tipo excomungado, não perder muita coisa internamente do religioso, então eles deixavam de lado. Então tinha essa reunião aqui. Lembre que é a reunião dos senhores de engenhos. Era uma reunião extra fora do convento, da área onde estavam os noviços, era daqui mesmo, tinha um acesso aqui. A entrada da cela, essa cela aqui ficava preso somente padre, que eram os frades, os padres e os noviços. Por quê? Vale ressaltar, aqui entra agora pra gente, que conhecemos um pouco das escrituras sagradas, porque prendiam padre e noviço. Uma que eles cometiam irregularidade aqui interna, mesmo por ser noviços da ordem franciscana e tal, erravam, mas desde enquanto eles começaram com esses erros, é por isso que a gente até ouve hoje bastante, tipo assim, padre pedófilos. Por quê? Essa é uma deficiência que ele sofria na carne.
Então, o que aconteceu? Imagina os padres aqui vivendo de oração, vivendo aqui uma vida, 206 homens todo dia. Então eles sofriam, rapaz. Eles sofriam perversamente, cometiam algum erro, sei lá, até, sei lá, físico, alguma coisa. Então, para conter ele, eles mantinham aqui preso uma espécie de cela de recolhimento, para recuperar, para acalmar seu ânimo, para depois voltar de novo. Porque eles não poderiam, tipo assim, expor fora. Aí o padre João lá e cometeu alguma irregularidade lá e vamos expor aqui fora. Eles aqui mesmo sentenciavam, aqui mesmo. Mas as pessoas não sentiam a falta daquele padre quando com estava certeza lá? Os noviços sentiam. Aqui era o vaso sanitário. O que aconteceu? Lembra do Cláudio que eu falei da água que chovia lá, descia? Ela drena aí por baixo, ela segue Ela sentido ao passava rio. o tempo inteiro a água. Como no século XVII chovia bastante, Isso aí era esgoto. aí a gente entrou em uma dedução que não está documento, num documento. Que eles prendiam gente aqui nos tempos que chovia. Porque tinha que ter essa água para drenar, para fazer a limpeza de quem estava preso. E aqui não vinha um noviço aqui e jogava água aqui, quem fez suas necessidades aqui, entendeu? Então era uma água que parece um rio que aconteceu naquela época e pronto. Pronto, ali é a história do sol nascer quadrado, justamente aqui tinha uma cobertura e essa claridade durante o dia entrava quadrado aqui. Só que à noite eles usavam os tocheiros, bem provável do óleo de baleia, onde fazia aquele fogaréu nos 4 cantos aqui de quem estava preso. Pronto, daqui em diante, dessa porta agora em diante pra lá, ali embaixo era a masmorra, onde está o amigo aqui do lado esquerdo aqui, era uma pequena enfermaria, depois se tornou um hospital chamado Hospital de Nossa Senhora de Belém da Cachoeira, aonde em 1686 existiu, já estava aqui fazendo o noviciado dele, um frei chamado Frei Bernardo da Conceição. O que é que ele fazia? Ele tinha um conhecimento da botânica da folha. E aí, em 1686, se alastrou entre Salvador e o Recôncavo Baiano, uma doença chamada peste da bicha. O pessoal chamaram depois de peste negra, febre amarela. O que aconteceu? Nessa época morreu entre 35 mil, quase 36 mil pessoas, entre toda a Bahia aqui de Salvador e o Recôncavo Baiano. E aí surgiu esse comentário, que esse frei estava aqui ajudando as pessoas com a botânica da folha. E aí apareceu mulheres e homens. Aqui agora vale bom ressaltar isso, porque não eram mulheres do convento. E também os documentos nos revelam que o hospital era do lado de fora do convento. E é mesmo. Aqui a parte de fora. Uma arcada. Aqui era uma arcada que existia quando caiu. Então essa área de fora aqui não dá acesso a nada no convento e nada lá. Era fechado. Inicial foi uma pequena enfermaria, onde houve as boticas e tal. O que aconteceu? Quando foi em um certo tempo, à noite, eram umas 6 e pouca da noite, o frei chegou a falecer no claustro, lá no quadrado onde nós passamos. E como os outros irmãos frei aqui não puderam levar em conta o convento, o hospital, o que é que aconteceu? Esse hospital foi transferido lá para o São João de Deus, hoje em Cachoeira, e se tornou a Santa Casa de Misericórdia. Os homens, e a parte de baixo ficavam as mulheres. Ou seja, naquela época, há muitos professores que relatam isso, não documentos, que já existia essa separação das mulheres com os homens. Ou seja, as mulheres ficavam na parte de baixo e os homens na parte de cima. Agora, olhe, em cima tem ventilação, embaixo não. Ou seja, deixava lá e morrer ou ficar vivo. Aqui vale lembrar que essa parte superior aqui, ó, tinha um piso. Então aqui estamos entrando como se fosse debaixo de um porão. Entendi. Dá pra ver. Viu? Aqui, ó, os buracos. Tá vendo? Aqui tinha as madeiras de um lado ao outro e o piso aqui. Então aqui estamos para debaixo de um porão, que era uma arcada deitada. Você percebia aqui, ela é uma arcada deitada. As outras que a gente vê assim. E a daqui não, tá deitada. Era invertido. Isso. Então,
Quem descia aqui só era a maioria dos frades franciscanos maiorais, onde tinha esse acesso aqui com o hospital de baixo para atendimento com as mulheres, ou os capitão do mato, onde levavam os negros, os escravizados, ali abaixo na masmorra, para sentenciá-los. Mas vamos lá. Aqui abaixo, a água do claustro lá, que passava naquela cela, tá passando aqui de baixo. Ela não entra lá não, ela vem para aqui, ó, do lado direito. Aqui é a parte de baixo. Faça uma reflexão agora aqui, entra no raciocínio lógico. As mulheres, tá vendo as mulheres tudo aqui, acometida da doença, sei lá, gemendo, tentando se recuperar aqui embaixo. Sim. Faça essa reflexão. Aqui tinha uma escada de pedra. O capitão do mato descia aqui com um escravizado fugitivo. Alguns escravizados levavam a letra F quente. Imagina aquela ferrolada que dá no cavalo. No rosto, a letra F. De fugitivo. Descia, colocava naquela pedra ali. Tá vendo aquela pedra tão ela de frente? Ali tinha uma corrente. Ele ficava... Prendia na mão, prendia no pé e um tronco. E aí apanhava. E pasmo. A maré entra aí, na época era o rio mais intenso, mas ela entrava aqui e subia e morria afogado aqui dentro, os escravizados. Ou seja, quem fazia tudo isso aqui era o capitão do mato, por quê? Esses escravizados eram dos senhores de engenho, não do convento, entendeu? Esses 3 buracos aqui acima, era onde dormiam os escravizados quando eles começaram a construção do convento, que eles começaram daqui para cima, do convento. Da igreja já estava pronto, mas do convento foi daqui para cima. Então eles dormiam aí. Agora perceba, dá para andar ali em cima, de um lado ao outro ali, da altura? De jeito nenhum. Então parece um fundo de um navio negreiro. Na verdade, agachado. Parece um fundo de um navio negreiro. Por quê? Quando eles eram capturados da África, os escravizados, e eram roubados da sua habitação, eles roubavam e botavam nos fundos do navio negreiro. Sim. Há relatos que quando os navios chegaram ali no porto da Barra, lá no farol da Barra, quando os capitães foram olhar no fundo do navio, um monte de escravizados mortos. E aí eles jogaram muitos corpos de escravos ali no farol da Barra. Naquela região ali do Mercado Modelo, era uma localidade onde era muito vendidos os escravizados. Por isso os capitães do mato, tanto os senhores de engenhos, não levava tanto em conta em relação aos escravos, porque se morresse aqui, ia lá e comprava outro. Era aquela coisa de... Uma mercadoria. Era uma mercadoria. Ele não tratava os escravizados como gente. Eles usavam... Agora, pasme. Você já imaginou os escravizados, quantos e quantos aqui, apanhando, as mulheres tentando se recuperar lá embaixo, ouvindo tudo isso aqui. Aí vem a pergunta. Como é que acontece isso no meu convento? Respondo. Fácil. É que a gente tem que saber essa separação. Que os escravizados eram dos senhores de engenho e o convento era administrado pela ordem franciscana. Mas todo administrador sabia do que acontecia aqui. Mas lembra da sala que a gente tinha uma sala de reuniões dos senhores de engenho? Sim. Ali, os senhores de engenhos botavam os franciscanos nas mãos. Já ouviu falar das indulgências? Sim. Então, eu compro você, e o que eu faço, ponto final. Você não tem voz para falar final comigo, entendeu? Se eu te suborno, você não tem voz para falar comigo. Você é calado. É por isso, tipo assim, hoje a gente vê o mundo como tá. Não, político, todo mundo é ladrão. Se você rouba uma bala, você é ladrão, meu filho. Então, aqui as digitais dos escravizados, com certeza, no momento de fazer as lajotas, além de outras já virem tipo de maragujipes e tal, mas era nas rolarias dos senhores de engenhos, onde fazia geralmente essas lajotas, os tijolinhos. E certo dia, com certeza, um escravizado passou o dedo aqui, deixou as digitais, que outrora era rebocado
de calcário, que era calcário com óleo de baleia, não estava exposto. Agora, com o tempo, veio se mostrar aqui. Eu vou mostrar a vocês até outra lá que tem lá em cima. Também tem outros dedos assim. Nossa. Pronto, sala do capítulo ou sala capitular. Era uma sala onde uma vez no ano, lembra que a gente falou da sala dos senhores de engenho? Era uma vez no mês, aqui era uma vez no ano, os franciscanos se reuniam para reuniões internas, tratar de tudo que precisava, tanto no convento como em outros conventos. E aqui também servia para velório, caso falecesse alguém, tanto da família, dos noviços que falecessem, ou frades. Era o local onde também os noviços faziam seus votos de entrada com suas famílias. E era um local onde o noviço vinha com o maioral, tinha um acesso para visita com a sua família. Não temos data estipulada, quanto tempo, a família lá e ele aqui. Não podia se abraçar, fazer nada. Primeiramente, que era, eles visavam o lado espiritual, que eles achavam que a família estava vivendo o mundo. Sim. E eles aqui estavam vivendo a vida espiritual com Deus, de oração, de jejuns, de renúncia e comunhão. Então, não poderia ter esse contato para não contaminar o lado espiritual. Outro lado, era o lado que naquela época, no século XVII, tinha bastante peste e muita doença. Então, eles tinham medo de, tipo assim, o noviço, você que abraçou sua mãe, agora contaminou todo mundo aqui. Então, tinha essa separação. Ali tinha uma grade. Então não era oi, triscar com a mão. Oi, papai e mamãe. E se por um acaso falasse, eu quero voar fora daqui, o maioral que estava aqui com ele poderia levar ele lá para aquela cadeia e ficar preso lá. E morrer lá mesmo. Nossa. Aqui é a sacristia. Olha aí nós estávamos. Olha o aqueduto lá no fundo, tá vendo? Tudo, aquela coisa bélico deles da época, de uso tanto roupário. E todo o azulejo português aqui em cima. A parte superior era uma biblioteca. Como era um noviciado, tinha que ter os seus exemplares, né? Aqui ficou o lavabo, onde foi vendido. Aqui uma aranha carangueja, olha que imensa. Sepultura, agora pasmem aqui. As paredes dão 1,40 m por 16 de altura, de pedra, calcário, óleo de baleia, tijolinho. Aqui o quê? Aqui já é a igreja que a gente vai entrar aqui já. Entendeu? Imagina aí a largura. Agora, deduzimos, e alguns professores também falam, os documentos não falam, que eles fizeram essas paredes assim grossas, justamente porque naquela época o polo industrial da época era o cana-de-açúcar, entendeu? Aqui em cima era forte da cana-de-açúcar. Então, se houvesse guerra, tipo a invasão holandesa, que eles tentaram subir, como tem um forte lá embaixo, se ele falhasse lá, aqui tem que estar preparado. Porque o outro canhão só tinha cachoeira. Toda a igreja aqui, parte do chão, tudo é sepultura. Agora dá para pensar aqui, ó. Sepulturas embaixo, 4, as quadras de 1 a 8, cada quadradinho é uma sepultura. E aqui em cima é sepultado só os senhores de engenhos que tinha condição financeira. Só o povo rico, traduzindo, né? No dia de celebrações, eles vinham, ficava aqui em cima. E quem ficava mais próximo ao altar mor era que tinha mais condição financeira. Então aquela história já dividia. E o lado esquerdo aqui ficavam os franciscanos. Aquela história antiga já dividiu por povo. E a única sepultura que está aqui é de 1778. Fala de quem é? Tem, aí pode ler. Uma leitura. Sepultura Dead Bricks. da Rocha Pita Filha do Coronel Sebastião da Rocha Pita Fidalgo da Casa Real. A única cópia original ali daqui do convento é a imagem do Cristo ali. E a cruz somente. O resto tudo é tubo PVC, antena parabólica, marmitex.
Foi aquele cenário que eles montaram em 2016. Agora aqui em cima, a original, olha o degrau, tá vendo? É de cimento, mas bem provável que foi roubado ou vendido. Era mármore. Eles, os padres franciscanos, no dia de celebrações, celebravam ali de lado. Porque eles achavam que eles não eram dignos de estar aqui na área, era santíssima para eles. Entendeu? Então eles separavam isso. Só ficava aqui senhor de engenhos, ou nos tempos certos, que entrava algum maioral aqui para cuidar, fazer alguma limpeza, alguma coisa assim. Mas não mantinha o culto, o momento religioso, na parte aqui do altar mor. Quando os escravizados fugiam para a mata e criavam os quilombos, eles se fortaleciam e aí os capitães do mato não poderiam mais achá-lo, ou entrava a pegar, porque ele já sabia a fortaleza, entendeu? Ele não tinha acesso. Eles começaram a cortar a madeira e traziam para cá para o tempo meu começar a curar a madeira. Por isso que você está vendo madeira da época. Nossa. Imagina? Olha a grade. Que aí é a grade original. E olha como ela tá aí, ó. Imagina aqui o salitre. O carro de salitre, porque meu filho, para tirar isso aí. E pá, não tem solda, né? Porque não tinha energia. Ó, Sim, os caras fizeram isso como, ó, rapaz? abria aqui no meio e passava de um lado ao outro. Já certinho a largura. Aqui a entrada do hospital, tá vendo? Entrava nessa porta. Aqui era a janela onde ficavam os homens em cima, tá vendo? E ali onde nós estávamos, onde as mulheres ficavam. Ou seja, tanto o as mortos que sobrevivia, saía pela aqui, tinha não é dessa forma, tá? Saía pela aqui, entrava na igreja, entrava na Galileia e ia embora. Por quê? Você perceber, para não ter acesso dentro do convento. Olha o sino. Ali está o sino. E o acesso ali? Na época tinha, só que era madeira, se deteriorou. A gente só consegue puxar na costa. Ah, então não tem como você subir lá, não. Não, lá não. A gente só puxa o badalo ali, pá! Dá 2 pancadas. Pois bem, aqui é a Torre do Sino, onde era usado para chamar tanto os noviços, também no dia de celebrações e tal. E tinha os toques certos. Sabemos que temos 2 sinos hoje e é puxado pela corda. E eu vou puxar o maior primeiro. Olha o som do maior. Agora o som do menor. As lajotas aqui, com as digitais dos escravos, bem provável, foi retirada lá nas olarias. E ainda mole, os escravizados, bem provável, tocou aqui, deixou suas digitais, mostrando o sofrimento para fazer todo esse monumento que vemos hoje aqui. Aqui já do pedestal, em frente da igreja, vemos ali as imagens que os professores atuais remetem muitos aos orientais, aos incas, astecas e os maias. Por quê? Não sabemos essa influência
com essa junção que tiveram aqui, mas o que nós sabemos bastante é que essas imagens têm muita relação com os índios. Ou seja, quando eles chegaram aqui, os franciscanos em 1649, encontraram os casebres de pescadores já na comunidade. Ou seja, São Francisco do Paraguaçu é mais antigo do que o próprio convento do século XVII. Entendeu? Então, ali temos melão, temos ananás, que é tipo um abacaxi, tem cacho de dendê ali exposto naquele pedestal. Foram frutas e coisas plantadas pelos índios. Temos aqui na frente do convento, na parte aqui, nas janelas aqui, tá vendo? Na janela do meio, tem 2 cachos de uva com 2 pássaros em cima e abaixo 2 ananás. Entendeu? Temos 4 caracóis, os 2 aqui, outros 2 lá em cima. Sim. Abaixo da cruz, lá em cima, tem o símbolo franciscano também. E essa imagem que está aí é a imagem de São Antônio. Era um franciscano.